Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas possam nos inspirar para que sejamos instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um de nós, já que não existe no Espiritismo sacerdotes, donos da verdade, não existe pastor e ovelhas, todos somos aprendizes do Evangelho. Na verdade, a Sociedade Colatinense é um grande centro de estudos do Evangelho de Jesus. É um grande lar. A gente realiza o Evangelho no lar, uma vez por semana, cada um na sua casa, e aqui vimos aos domingos, às 9h da manhã, para fazer o Evangelho no lar dessa grande família da Sociedade Colatinense. Veja, eu imagino que vocês sintam muita falta quando não podem vir, quando alguma coisa impede. Parece que faltou alguma coisa na semana, até porque é o primeiro dia da semana. As coisas começam bem aqui. E se começa bem, termina bem. Se começa bem e termina bem, o trajeto é bom. Então, que o Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Bom, nós vamos conversar sobre estabilidade emocional. Todos buscamos e nem sempre conseguimos conquistar, mas todos buscamos de alguma maneira, mesmo aqueles que não sabem qual não sabem esse nome, o significado dele. No fundo, a pessoa busca estabilidade, porque as nossas emoções destrambelhadas nos afastam das pessoas amadas, destroem relações, destroem conquistas, que muitas vezes levamos anos para fazê-lo. Emmanuel, no Pão Nosso, ele diz assim: 1 minuto de irreflexão pode provocar séculos de sofrimento. Olha que frase forte. Eu vou repetir: 1 momento de irreflexão pode provocar séculos de sofrimento. Uma decisão, uma instabilidade emocional. A doutrina espírita, os bons espíritos, e eu, em acordo com eles, sou contra o porte de armas, a não ser para os policiais treinados, para profissionais que precisam salvaguardar a nossa segurança. Por quê? Basta uma instabilidade emocional. Alguém fecha o meu carro, eu fico com raiva porque a pessoa acha aquilo uma afronta, eu já estou num dia que não está bom, eu abro o porta-luvas do carro, tiro a arma e dou um tiro. Eu destruo a família do outro e a minha família. E adquiro naquele momento um compromisso espiritual que vai durar séculos. Então, a estabilidade emocional é fundamental. No entanto, enquanto não conquistamos essa estabilidade, vamos nos salvaguardar de não andar armados. Que nos armemos com um livro, com a mensagem que a companheira leu aqui na abertura. Essa é a nossa maior arma. Diante do desespero, diante da instabilidade, diante de uma crise de fúria, de raiva, a minha arma é uma leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, um best-seller, mais de 1 milhão de exemplares vendidos em todo o mundo, do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, dos livros do Emmanuel, das obras de André Luiz. Isso sim deve ser, essa sim deve ser a minha arma para os momentos difíceis. E por que a gente tem essa instabilidade emocional? Porque, como seres
viventes, como seres vivos, como animais em uma fase hominal, porque, embora sejamos homens e mulheres, sejamos espíritos imortais, nosso corpo ainda é animal. Então, nós temos necessidades dos animais. Veja, ainda precisamos ter um mês para celebrar a mulher. Alguém disse, nossa, Luiz, você veio todo de rosa, foi uma homenagem ao mês da mulher. Foi inconsciente, ainda bem, alguém me inspirou, Luiz, vá de rosa. Deve ter sido porque eu não tive esse planejamento. Que bom que ela percebeu e para que eu possa perceber também. Então, eu quero lembrar daqueles espíritos que reencarnaram como mulheres. Minha avó Francisca, Dona Chica, minha avó Bárbara, minha mãe Alice, que retornou para a pátria espiritual há 1 ano e meio atrás, minha esposa Jailza. Gente, essa noite eu estava pensando, que mulher guerreira, pari 3 filhos, sentindo a dor do parto, sem desistir, e adotar do coração mais 2, educar 5 seres humanos, casada com um homem que vive metade do tempo na estrada e metade do tempo em casa. Eu faço palestra, esse ano em julho, completou 33 anos, 1989. A minha filha mais velha, as minhas 2 mais velhas, que elas têm quase a mesma idade, elas têm 35. Então, quer dizer, elas eram bem pequenininhas quando eu comecei a trajetória. E a Jailza que segurava isso. Então, essa grande mulher que é a Jailza, as 2 grandes mulheres que são as minhas filhas, a essas mulheres extraordinárias aqui da sociedade, que trabalham dedicado para a construção de um mundo melhor, que estão aqui atentas nesse domingo. Então, nós temos necessidades que são básicas de um corpo animal, que é a alimentação, comer, que é a habitação, morar. É curioso que tem gente que não tem nem isso. Isso é básico. Enquanto faltar isso a uma pessoa que seja no planeta, está errado. Não pode faltar. Isso é básico dos animais, não é do humano. Então, vamos lá. Alimentação, habitação, né? Agasalho. Eu preciso estar protegido nos momentos de frio, segurança, bem-estar. Essas são necessidades básicas e que nós lutamos por instinto para conquistá-las. Então, buscamos ganhar um melhor salário, buscamos um emprego com estabilidade, e aí vamos conquistando. A alimentação. Primeiro comemos no Brasil, né, o famoso arroz com feijão, dá até água na boca, né, gente? Arroz com feijão, lá em Minas Gerais acrescenta-se o angu. Aqui tem um angu mineiro, que é uma coisa que não tem em lugar nenhum do planeta. Ele é um angu mineiro, mas não tem em Minas Gerais, só tem em Colatina. Quando o Vigílio me convida, o Vigílio e a Marli me convidam para fazer palestra, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o angu. Aí eu digo, vou aceitar, porque vai ter angu. Interesseiro, né? E vocês acham que o palestrante faz as coisas de maneira desinteressada. Não é assim. Então, o arroz, o feijão, o angu. Mas aí a gente quer algo mais. Então, queremos também direito de comer carne. Quando não tem a carne, o ovo. Mas aí a gente avança, quer um pouco mais. Aí agora eu já quero uma alimentação mais saudável. Uma salada, um iogurte, diet, né? Porque a saúde depende da qualidade alimentar. E tudo isso custa dinheiro. E a gente vai trabalhando. E aí agora eu quero ter uma casa. Tem aquela buteira, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer, ou o sol se pôr, que aqui é o sol poente, que é famoso, né? Então, a casinha branca precisa ser uma casa mais confortável.
A casa confortável no verão precisa de ar refrigerado, e a gente trabalha para isso. E a gente quer agora um automóvel para locomoção. Tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando nos tornamos escravos disso. É quando, se não tiver uma saladinha, um iogurte diet, eu não vou comer. Porque tem gente que come arroz com feijão. E às vezes não é isso. Então eu tenho que olhar para aquele que não come. O problema é quando a minha casa precisa agora ser uma mansão. E não há nenhum problema em ter uma mansão, que fique claro isso. O problema é quando eu me torno escravo disso. É quando eu deixo de viver em função disso. É quando eu fico nervoso e brigo com as pessoas por causa disso. Porque existem outras necessidades. Além de a gente olhar as pessoas que não têm isso, existem outras necessidades, chamadas necessidades espirituais, necessidades da alma. Essas necessidades não, essas são específicas do espírito humano. Elas não estão mais com os animais. A beleza, a harmonia, a cultura, a arte, a religião, a autoentrega espiritual. Mas a religião não é isso, Aloísio? Não, não. Joana de Ângeles, nesse livro, Vida, Desafios e Soluções, ela afirma que não. A entrega espiritual é diferente de religião. É religiosidade. Existem ateus, ateias, que têm religiosidade. Não acreditam em Deus. E diz o saudoso professor Paulo Freire, e daí Deus não fica aborrecido por causa disso. Ele não tem instabilidade emocional. Tudo bem se não acredita em Deus. Quando viaja para dentro de si mesmo, meditando, orando, avaliando cada atitude, automaticamente a gente encontra com Deus. Disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Então, além de uma religião, por exemplo, nesse salão nós não temos cachorros, não temos gatos, não temos papagaio, estão lá fora. Ah, tem um cachorrinho ali, está certo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o cachorro que está ali, ele vai absorver a energia, mas ele não vai processar como os humanos. É algo específico do humano. Então, quando nós abandonamos as nossas necessidades espirituais e focamos na necessidade animal, material, nós sofremos a instabilidade. Porque as necessidades espirituais, as necessidades materiais criam comportamentos. E eu sou responsável pelo meu comportamento. Eu não sou responsável pelo comportamento do outro. Não, não. Mas pelo meu eu sou. Quantas vezes a gente escuta, também Carlão me provocou logo cedo, por isso que eu fiquei nervoso assim. Não, eu estou nervoso assim porque eu sou um desequilibrado. Não porque é culpa do Carlão. Às vezes a mãe fala, essas crianças me deixam loucas. Não, a criança não te deixa louca, você é que é louca. A criança só está brincando, ela só está vivendo a realidade dela. Ninguém é responsável
pelo nosso comportamento. Que fique claro isso. Pois é. Que fique claro isso. Ninguém é responsável pelo meu comportamento. Só eu sou responsável. É uma comporta criada pelo processo emocional com que eu lido com as necessidades materiais. Ou alguém já ficou desequilibrado porque assistiu uma bela peça de teatro. Ou alguém já ficou desequilibrado porque ouviu uma boa música. Mas, Aloysio, tem música aí que é chamado proibidão. Mas isso aí não é arte, gente, é diferente. Estou falando de arte, de harmonia. Tem que ter harmonia. Então, quando tem harmonia, imagina um sambinha com Martinho da Vila, uma música do Dorival Caymmi. Ouvia uma música, Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, do nosso querido Gilberto Gil, 80 anos. Um Caetano Veloso. Então, esse tipo de alimento, ele não provoca desequilíbrio. Quando é que ficamos desequilibrados? Quando ficamos presos, escravos das necessidades fisiológicas. E aí, muitos de nós, principalmente com a vida adulta, a gente conquista algumas dessas necessidades. Não há que negar. Eu agora, em janeiro, completo 59, sou de 64. Então, algumas ansiedades de conquistas da minha juventude já não se aplicam mais a mim. Minha irmã perguntou, por que você está fazendo um outro mestrado, Aloysio? Eu disse, para conquista intelectual. Eu já não tenho mais ambição de fazer um concurso para uma universidade federal, de assumir uma carga horária pesada em uma faculdade. Fiz isso a vida inteira. Mas eu não posso deixar... Porque estudar, para mim, não é uma necessidade fisiológica, não é pelo dinheiro, é pelo crescimento intelectual. O espírito não envelhece, o corpo é que envelhece. Então, quando eu me torno escravo, e aí a gente conquista, é verdade, a gente conquista. E nessas conquistas, nós começamos a ficar com medo de perder o que conquistamos. Olha só. Nós estamos na última reta final de uma eleição, de uma campanha para eleição. O Brasil tem 2 candidatos, e a gente fica perdido, a gente fica cancelando os amigos, a gente fica desfazendo amizades por causa de algo que é passageiro. Daqui uma semana terminou a eleição, e aí, seu amigo? Como é que fica? Você vai ficar só com um amigo de uma linha político-partidária? Como é que faz? E se eu precisar de um médico que é do outro lado? E se eu precisar de um professor que é do outro lado? Como é que eu faço? E os meus amigos? Não vou conversar com você mais. Você é Lula, eu não gosto de Lula. Não, na verdade, não converso com você também, não. Você é Bolsonaro, eu não gosto de Bolsonaro. Já pensou isso, gente? O voto é algo secreto, que a pessoa pode... Inclusive, política se discute, se tiver equilíbrio, a gente pode conversar sobre política, e deve conversar para se esclarecer, para saber qual é o nível de convicção nosso e do outro, mas sem cancelar amizades, sem agredir o outro, com todo o respeito que cabe. Então, mas por quê? No fundo de tudo isso está o quê? O medo da perda das nossas conquistas, ou a ambição por novas conquistas materiais. Eu nunca vi ninguém, profundamente falando, que optou por um partido ou outro, por um candidato ou outro, porque quer ver peça de teatro, quer ter mais acesso ao teatro. Isso entra na subjetividade, mas não é o que nos leva ao voto. Deveria, mas não é. Então, nós vamos nos tornando escravos dessas necessidades. E eu tenho que saber que tudo isso, olha só, você comprou um carro? Ok. Você conseguiu construir
uma casa confortável, que bom, a minha levou 30 anos para poder terminar a casa. A minha mãe dizia, meu filho, termina logo essa casa. Aí eu dizia, por quê, mãe? Seu tio morreu e deixou a sua tia viúva com a renca de filho, 8 filhos, numa casa só no esqueleto, e ninguém dá conta, ninguém quer comprar aquele trem. Mineiro, tudo é trem, né? Ninguém quer comprar aquele trem, não faça isso com a sua família. Ela fica sempre preocupada com isso. Aí um dia eu falei, mãe, terminei a casa, agora já posso morrer. Ela, que isso, meu filho? Então, quer dizer, nós nos tornamos escravos. Ter uma boa casa é bom. Quem pode ter um bom plano de saúde? Quem pode ter uma alimentação balanceada? Que até isso, gente, é brincadeira? Você vai num supermercado, num comércio de periferia, não tem nada diet. Você diz, meu Deus, a saúde não anda aqui. Então, quer dizer, até isso. Há o orgânico. Já viu como é mais caro as coisas orgânicas? Então, você pode ter uma alimentação saudável? Ok. Pode fazer uma reforma no rosto eu tenho medo, no corpo. Aí tem aqueles despeitados que falam, fica gastando dinheiro à toa com cirurgia plástica. Isso, Deus não gosta dessas coisas. Não é Deus que não gosta, é o invejoso que está ali. Então, quem pode, vai fazer, está tudo bem, tira, põe. Agora, o problema é que em determinadas situações o tempo realmente ele é injusto, né? Por mais que você estica para lá, estica para cá, e o negócio vai desabando, daqui a pouquinho seu olho está lá na nuca, e está uma loucura. Mas pode, faça. Uma das minhas analisandas, das minhas pacientes, falou, Aloísio, eu vou fazer uma plástica, vou tirar essa papadozinha aqui em cima, vou esticar aqui. Eu digo, mulher, não mexe no seu rosto. Não, Aloísio, é garantido. É no Rio de Janeiro, é o melhor médico do Brasil, cirurgião, tal. Então, tá. Eu fosse você, não mexia no rosto, não mexe em outras coisas. Mas não é que ficou, ela fez lá e ficou bonito, deu certo, não ficou. E que o meu medo é a pessoa ficar assim, né, sorrindo o tempo todo, assim, por causa da cirurgia. Né? Mas deu certo, ficou bom para ela, ficou bonita a cirurgia, tem dinheiro, ficou caro. Quase 50 mil reais. 50 mil reais eu comprava o carro. Mas, enfim, cada um com as suas escolhas. Então, pode. Agora, eu tenho que saber o seguinte, a cirurgia plástica, o tempo vai derreter. O cemitério não cabe o meu automóvel. Vocês já viram algum funeral em que na frente estavam as pessoas carregando o caixão e atrás um caminhão escrito assim, mudanças? Alguém já viu isso? Então, não é para sempre. É preciso saber que é passageiro. É preciso desapegar. A começar por esse fim de ano, né? Estamos chegando no fim do ano. Tanta gente sem roupa, sem calçados, e a gente com o guarda-roupa entulhado de coisas. Tinha uma paciente que ela disse que ela tinha 260 pares de sapatos. Eu disse para ela, mas você só tem um par de pés, mulher. Ela disse, Luísa, que você não entende de moda. E também inumeráveis bolsas. É que tem um sapato tal que combina com a bolsa tal e tal. Eu disse, mas onde você guarda esses sapatos? Não, eu tenho um cômodo, um quarto da casa só para guardar sapatos. É uma loucura isso. Porque esses sapatos não vão poder acompanhá-la. Lá no mundo espiritual, ela vai chegar descalço, dançando igual uma bailarina, se ela tiver feito bem, arrastando-se se tiver feito bobagem. Então, nós não podemos levar, isso é passageiro. Isso é passageiro. Então, da mesma maneira, por exemplo, que nós nos saciamos comendo o angu mineiro em Colatina, só não vou falar logo o endereço do restaurante, porque senão ele vai ter que pagar royalty aqui à SCE. Mas eu, quando comi o angu ontem, eu fiz uma oração. Digo, meu Deus, isso aqui, eu estou no mundo espiritual, desencarnei, quase que eu belisquei a Marli para ver se ela estava viva ainda. Né? Isso não deve ser na terra. Não é bom.
você fecha até o olho para comer. Fala a verdade. Comer aquele pudim de leite condensado, que eu não posso, eu tenho que comer só um pedacinho agora, por causa da diabetes. Né? Comer um pastel de vento com caldo de cana lá em Ibiraçu. Gente, aquilo ali, pelo amor de Deus, aquela parada lá, aquilo é uma tentação. Então, é bom, não é? Mas também é bom conversar com os amigos. Que prazer conversar com os amigos. Abraçar, trocar olhares. Mas o que não vale é o que o Michael Joseph Jackson fez consigo mesmo. De tantas Sim. cirurgias, ficou que é espantalho humano. Sim, sim. Então, encontrar os amigos, conversar, porque o angu que eu comi ontem, eu já não tenho mais o paladar dele. Ele está sendo processado pelo meu sistema estomacal. Mas o que nós conversamos ontem, eu e Vigílio, eu e Marli, o que nós conversamos hoje, o acolhimento que cada um de vocês me deram quando cheguei, isso eu levo comigo. Isso permanece. Isso não me desestabiliza. Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Nós não podemos ser escravos das nossas necessidades. A gente tem que olhar para o dinheiro e dizer assim, quem é dono de quem? Olhar para a casa construída e dizer, quem pertence a quem? Olhar para o automóvel dos meus sonhos e dizer, quem dirige quem? Esse é o desafio. Então, essa busca do prazer, precisamos definir quais são os prazeres que buscamos. Estar aqui é um prazer. É um momento único que nós levamos para a eternidade. Estar aqui inteiro, hipnotizados pela mensagem de Jesus, é um prazer. E eu posso equilibrar com o prazer do almoço na casa da sogra, que é o meu caso todos os domingos, hoje eu não vou poder, que pena, mas são prazeres diferentes. O prazer espiritual, né? E essa visão da vida espiritual, essa visão do espírito imortal, isso não é teoria. Isso é um paradigma que a gente tem que adentrá-lo. A gente precisa abandonar o paradigma materialista. Senão, qual a diferença? Como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, senão, o que fazeis de especial? Lembrando uma passagem de Jesus. Então, eu preciso moldar cada comportamento meu na política, na família, na sociedade, no trabalho, no centro espírita. Eu tenho que moldar cada momento a visão transpessoal, como diz a Joana, a visão da espiritualidade, a visão do espírito imortal que sou. Daqui de volta para casa, eu vou andar 200 quilômetros. E se eu desencarnar? Tudo bem. Eu sou espírito imortal, permaneço vivo. Mas e as palestras? Eu peço ao Vigílio para arranjar um médium, e o médium incorpora aqui, e fala de, Aloísio, está aqui, Vigílio. E o Vigílio, tá bom, manda vir, Aloísio, vai. Então, eu sou um espírito imortal, eu permaneço com os amigos. Como o seu Fenelon Barbosa, como o nosso querido Reinaldo Guerra, e tantos servidores de Jesus que passaram por essa cidade de Colatina e pelo estado do Espírito Santo, Jerônimo Ribeiro. Então, eu sou imortal. Isso precisa estar dentro de mim. Quando eu olhar para minha esposa, eu tenho que olhar para ela pensando, ela é um ser humano imortal, que está num corpo feminino. E aí eu vou compreender por que algumas mulheres gostam de se relacionar com mulheres.
porque está num corpo feminino, mas é um espírito. E espírito não tem sexo. Por que que homens gostam de se relacionar com homens? Mas isso é pecado, Luiz. Pecado é você falar essa bobagem. Isso é natural. O espírito, ele tem experiências que o enriquecem. Percebe como é diferente quando a gente olha com a visão de espírito imortal? E de onde vem a estabilidade emocional? Quando nós mudamos o nosso olhar, quando nós nos comportamos como seres imortais, aí acaba a ansiedade. Se alguém me provoca no trânsito, eu olho para ele não como adversário, mas como um ser imortal e penso assim: ele não deve estar bem. Sabe Deus o que essa criatura passou. Talvez teve a notícia de um filho doente, ou está indo para o trabalho para assinar a carta de demissão. Quem sabe ele está com a doença que está corroendo o seu corpo, ou acabou de sair de um divórcio. Quem sabe? Não é comigo, é com ele. A gente, de maneira infantil, leva para o lado pessoal. Somos como crianças, narcisistas. Acha que é tudo com a gente. Não foi com a minha cara. Olhou para mim atravessar. Já vi que não gostou de mim. Que isso? As pessoas têm mais o que fazer do que pensar em você, do que pensar em mim. Uma vez a pessoa falou para mim: você está olhando estranho para mim? Do nada a pessoa falou isso. Você está olhando estranho para mim? Com a cara feia. Eu digo: amigo, eu sou feio assim mesmo, não é a cara que está feia, não. Não, mas eu não gostei do jeito. Você falou: mas por que você não gostou? Não tem nada, eu nem sabia que você existia. Você veio de qual planeta? Eu estava em algum lugar nesse momento, eu acabei de aterrissar, querido. A gente leva tudo para o lado pessoal, e isso provoca instabilidade, porque aciona o nosso inconsciente do passado, aciona o nosso estado primitivo de um cachorro raivoso, de um urso agressivo. Mas nós somos seres humanos, é preciso a gente pisar no presente. Opa, incorpora o espírito. Opa, eu estou aqui, eu sou humano. Eu não preciso me vingar de ninguém. E aí a gente consegue ir conquistando essa estabilidade. E é tão importante a estabilidade emocional, que no livro Dias Venturosos, do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: editora Leal, que é a editora da Mansão do Caminho, a Amélia Rodrigues registra um diálogo do apóstolo Pedro com Jesus. E Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que é o reino dos céus? Quanta gente, né? Procurando o reino dos céus. Quantos de nós já andamos por aqui e por acolá, doido para encontrar o reino dos céus? Muitos estão aqui na busca do reino dos céus. E aí Jesus, naquela didática extraordinária, devolve a pergunta para Pedro. Isso é didática, sabe por quê, gente? A gente devolver a pergunta, você dá a chance da pessoa te situar em que estágio ela está. Se uma criança diz assim: mamãe, como é que eu nasci? A mãe fica assustada. Mas a mãe vai dizer: bom, meu filho, de acordo com a ginecologia, o menino, meu Deus, o que ela está falando? Outras vezes vai dizer assim: meu filho, foi a sementinha que virou uma melancia na barriga da mamãe. A criança fala: meu Deus, ela é uma retardada, não é nada disso. Então, o que você vai responder para o seu filho? É a primeira vez que ele pergunta a respeito.
Qual é a didática de Jesus? Devolve a pergunta para ele, para você. Como é que você acha que você nasceu? Aí ele vai demonstrar em que estágio intelectual ele está. Ô mãe, eu acho que foi da relação sexual da senhora com o papai. Então ele já sabe. Então você já pode falar para ele o papo reto, como diz um livro espírita, né? Pode usar com ele o papo reto, falar com a linguagem técnica, sem apelidos. Não, meu filho, é o pintinho. Que pintinho, gente? Pelo amor de Deus, assusta a criança. Pintinho do seu pai. Quando ele vê o pai dele, ele vai correndo. O pai dele achando que o pai dele vai bicar ele. Ou a barata da sua mãe. Barata? Barata? Tá de brincadeira? Que apelido estranho para o órgão sexual feminino. Então, você vai falar com a criança na linguagem que ela responder. E Pedro tinha essa didática extraordinária, Jesus, no caso. E para você, Pedro, o que é o reino dos céus? Aí eu falei, caramba, eu quero saber. Eu sou palestrante espírita, eu preciso saber desse segredo. Pedro disse assim, Senhor, eu tenho falado do reino dos céus para os discípulos, para os companheiros. Eu tenho falado do reino dos céus para o povo. Mas, Senhor, eu não sei o que é o reino dos céus. A gente fala de coisas que a gente não sabe, né? Aí eu pensei, eu também não sei. Como é que eu faço? E aí a gente fica curioso, né? Não sei o que é o reino dos céus. Pedro confessou a sua ignorância. Que bom, né? Nós somos ignorantes em alguns aspectos, sempre. E aí Jesus diz assim, Pedro, quando você leva uma cesta de alimento em um casebre pobre, e aquela mãe que não tem comida para os filhos, porque nada dói mais a mãe do que o filho dizer, mamãe, eu estou com fome. E ela não tem o que dar para comer, gente. Caramba. Eu tenho 4 netos. E sou apaixonado por eles. E aí, uma das mais caçulas, né, a Ana Rosa, que é a penúltima, ela tem 3 aninhos. Eu chego no supermercado e falo, o que você quer, minha linda? Só avô que faz um negócio desse. Vovô, eu quero Kinder Ovo. Meus filhos nunca ganharam Kinder Ovo. É muito caro o Kinder Ovo. Mas para o neto é barato. Tá bom. Aí eu pego logo o Kinder Ovo assim, e o do Santiago, vovô? Ela não fala vovô, ela fala fofô. E do Santiago, fofô? Pegam para o Santiago também. Só não pega para o seu pai, que ele é filho. Só tem direito dos netos. Então, quer dizer, a gente dá o melhor. Agora, imagina a mãe não ter 1 grão de feijão, de arroz. E o filho está com fome. E não é aquele filho que amamenta, porque quando o filho amamenta, ela dá o próprio sangue, fica pele e osso. Mas e quando é um filho que já cresceu, já está desmamado? E aí Jesus pergunta a Pedro, Pedro, o que é que você sente quando percebe o sorriso de gratidão daquela mulher? Pedro se emociona e diz, Senhor, é uma sensação tão especial, é um sentimento tão elevado. E o que é que você sente quando você chega em casa e seus filhos pequenos, com aquele olho arregalado, com aquele sorriso brilhante, diz, papai, papai, você chegou, e corre para te abraçar. O que que você sente quando a sua mulher lhe toca o rosto, contempla seus cabelos grisalhos pelo tempo e diz, eu te amo. E aí Jesus diz, isso é o reino dos céus.
Aí Pedro diz: mas, Senhor, e quando me acusam de apropriar-me das doações que seriam para os pobres, e quando os meus companheiros divergem na interpretação do texto sagrado, e quando a minha mulher me diz depaupérios, aí Jesus diz: aí você saiu do reino dos céus. Veja que coisa fantástica. O que é que faz os espíritos superiores? Eles mantêm essa estabilidade emocional. Quanto mais evoluímos, mais nos estabilizamos. Hoje, para o bipolar, que tem uma instabilidade emocional terrível, existem medicações, tamanho o estrago que eles produzem nas relações. Mas bipolar é uma patologia, é um diagnóstico médico, que não se aplica à maioria absoluta da população. Educação emocional, inteligência emocional é outra coisa. E como é que nós adquirimos? Começando a valorizar aquilo que são os alimentos do espírito. Uma boa música, a leitura de um livro, a paz, o silêncio interior, o hábito da oração, contemplar a natureza. A sociedade colatinense tem uma coisa que é única, que além do angu mineiro, que só tem aqui, não tem em Minas Gerais, em Colatina, aqui na sociedade é a única casa que eu conheço, e olha que eu já andei esse mudão de Deus, hein? Conheço vários estados dos Estados Unidos, a maioria dos países da Europa, mas eu nunca vi uma casa que entrega uma rosa aos participantes. O que é que cada um faz com essa rosa que recebe? O que é que toca nela? Isso é alimento da alma. Eu ontem cheguei no anoitecer, aqui em Colatina, e aí, quando eu entrei lá na ponta, na Beira-Rio, eu baixei o vidro e fiquei contemplando a beleza noturna de Colatina. Uma boate para os jovens, depósito, uma coisa assim o nome. Depois, barzinhos, lugares com papais e mamães com seus filhos, pipoqueiro, ou seja, um espaço para todos e todas. Hoje de manhã, quando eu vim para cá, as pessoas caminhando na beira-rio, contemplando a beleza da natureza. As pessoas já estão descobrindo o alimento do espírito. Se programar para ir numa peça de teatro, quando vem à cidade, assistir uma orquestra, escutar uma boa música com paz, com calma. Fala, agora eu vou ouvir. Minha esposa fala, agora eu vou ouvir música. Ela tem esse hábito. Então a gente vai se desligando do apego às necessidades materiais, apenas administrando. E o hábito de meditação, pessoal, 10 minutos que você tira por dia, para pensar o que você fez naquele dia, o que você pode melhorar, isso traz um equilíbrio emocional extraordinário. Nós temos um programa da internet, do YouTube, que foi criado na pandemia, no início da pandemia. Na verdade, existia o estudo, o Café com o Evangelho, lá na nossa casa espírita, e que nós levamos, já que a casa fechou na época, né? Então, todos os dias, 8 horas da manhã, se alguém quiser assistir, é só digitar Café com Evangelho Mundial. Tem que digitar o nome completo. No YouTube, no Facebook, e aí você vai poder assistir. O impacto que traz de você tirar 1 hora por dia para estudar o Evangelho, não dá para a gente avaliar, a não ser quando for colocado à prova. Você perceber que você já está mais calmo. A transformação que o cristão precisa.
O Pedro era um pescador agressivo, agitado, transforma-se no pai Pedro, tão amoroso, que curava só com a própria sombra, que foi crucificado de cabeça para baixo com tranquilidade. Não foi só Jesus que foi crucificado. Alguns dos cristãos também, entre eles Pedro. Então, essa estabilidade nós só conquistaremos investindo na nossa espiritualidade. Isso envolve serviço, isso envolve estudo, isso envolve autoestudo. Há 40 e poucos anos atrás, 44 anos atrás, ou quase 45, eu chegava, no mês de julho, aqui no Espírito Santo. 1978, um pouco antes daquela famosa enchente. Fui morar na cidade de Nova Venécia. Lá conheci um casal de jovens da mocidade espírita. Amigos. Aquela amizade que vai ficando colorida e se transformaram em namorados. Robson e Laura. Saindo de uma reunião mediúnica, durante uma reunião mediúnica, a dialogadora, sensibilizada com as energias dos bons espíritos, diz para o espírito: meu filho, deixe o mal. Deixe o que você está fazendo. Ame. E ele disse: como amar? Ninguém nunca me amou. Eu posso te amar. Renasça na minha família. Sinta-me através do útero para você experimentar o que é o amor. Que coragem daquela jovem. Talvez ela não tivesse noção do que estava dizendo, da profundidade do que ela estava dizendo, da transformação que provocaria naquele espírito. E então, casou-se, um projeto de ter alguns filhos biológicos e alguns filhos adotados, mas ela não conseguia engravidar. E o espírito havia avisado: mas eu não posso. Como não pode? Você não quer. Se você quiser, eu quero. Ele disse: você não pode. E ela não entendeu. Depois do exame do espermograma, se percebeu que os espermatozoides tinham 2 cabeças. Então não eram saudáveis. Entristeceu-se aquela jovem espírita que queria ser mãe, queria sentir no seu ventre a gestação. Dialogando com uma médica, a médica lhe diz: olha, tem uma jovem que não quer o filho. Ela tentou abortá-lo e eu dialoguei com ela. E eu disse a ela que se ela tiver o filho, eu consigo alguém. Você quer? Claro que eu quero. Nasceu o bebê. E ela entrega o filho nas mãos da Laura, como uma consagração, como se diz na Igreja Católica. Passa um dia, 2 dias, e aquela criança tem dificuldades para amamentar. Tenta-se a mamadeira, depois uma mamadeira com bico mais delicado, depois a chuquinha, e a criança não se move. Com 2 meses de idade, ela não mexia com o corpinho. Então, a mãe, as amigas começaram a dizer: esse menino tem problema. Não é normal isso. Ele não mexe. Ele sorri. Ele sorri, mas o corpinho não mexe.
E ela então resolveu levá-la à médica que o trouxe ao mundo. E a médica então o examinou. Depois que concluiu os exames, olhou para ela e disse: me perdoa. Se eu soubesse, eu não teria lhe dado ele. Mas você está no seu direito. Você pode devolvê-lo. Até porque ele não vai viver mesmo. Talvez viva um mês, um ano, 5 anos, no máximo. Eu te sugiro devolver. Laura perguntou à médica: a senhora tem filhos? Tenho 2. Se um deles ficar doente, a senhora devolve? E a médica diz: devolver para quê? Para quem? Eles são meus filhos. Então, esse é meu filho, não tem para quem devolver. Não vou devolvê-lo. E levou a criança para casa. Essa criança, cercada de amor, desenvolveu o máximo que podia. E para quem imaginou que a criança viveria só 5 anos no máximo, eu fui fazer palestra na cidade de Nova Venécia e fiquei hospedado na casa desse amoroso casal. E aquela criança tinha 30 e tantos anos. Ele se alimentava no colo do pai, com um mingau, era a única coisa que ele conseguia digerir, sempre com aquele sorriso. O pai disse a Aloísio: eu acho que eu vou levá-lo para um hotel. Eu disse: por quê? Ele disse: porque você não vai conseguir descansar. Aqui em casa é um trança-trança a noite inteira. O quarto deles era um ambulatório médico, uma cama com aparelhos sofisticados, e a cama de casal do lado. Então ele disse assim: metade da noite eu fico com o Daniel, com o Dandan. A outra metade fica a Laura. Então, meu filho, você não vai conseguir dormir. Um lar invadido pelo amor, pelas boas energias. Muitas vezes eles se queixavam: a gente gostaria de trabalhar mais no centro espírita. Para quê? Que amor maior que esse? Viver ali em função daquele filho. E não era um filho só. Eles adotaram 4, 5, 6, 7, perdi até as contas. Uma família linda. Os irmãos amam aquele serzinho. Com mais de 40 anos, Daniel adoeceu. E aí, Nova Venécia já não era mais espaço para o tratamento dele. O casal mudou toda a sua rotina, mudou de cidade para permanecer junto do filho. Anteontem, Laura me telefona e disse: Aloísio, Dandan segurou a minha mão, segurou a mão do Robson, deu aquele lindo sorriso e se libertou. Foi embora. Eu estou com a dor no peito tão grande. Eu disse: oi, minha amiga, eu só posso dizer para você que eu estou aqui se você precisar, mas eu posso te dar notícias do Dandan. Ele é um homem bonito, de terno, preto e gravata, tem aquele sorriso lindo e uma profunda gratidão. O que vocês viveram com ele vai ficar marcado na imortalidade. É um amigo, é um aliado que vocês dois têm para sempre. Essa é uma linda história de amor que cobrava estabilidade emocional. Robson se tornou um dos maiores especialistas em floral de Bach. Imagina um floralista com essa vivência. Laura se tornou a maior
referência em constelação familiar, cuidando do filho, tendo o filho como laboratório vivo. Então, para a estabilidade emocional, vamos tocando em frente, vamos caminhando, vamos devagar, sem pressa. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso. Como o sorriso do Daniel, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque eu trago a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Olha a sensibilidade espiritual. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e do angu e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Um dia a gente chega, no outro vai embora, porque todo ser tem o dom de ser capaz de ser feliz. Muita paz a todos e todas, muita gratidão, muito amor ao meu amigo Vigílio, a Marli, ao Lilo, a Lara e agora o Enzo, né? Essa família linda que me acolhe há tantos anos, gente. Eu estou quase um idoso, estou doido para ganhar aquela carteirinha para poder estacionar em vaga de idoso. E quando eu conheci o Vigílio, nós éramos jovens. Tem 30 anos. Então é tão bom, né? Isso é que fica para a vida espiritual. Eu nunca vou esquecer. Vigílio nunca vai ficar livre de mim. E eu também imagino que não vou ficar livre dele. Isso é o alimento verdadeiro. E é tão bom reencontrar os amigos aqui de Colatina. Muita paz ao pessoal aí da Joana, por estar comigo todo domingo. Beijo no coração de todos e de todas. Que assim seja. É a maneira que ele tem de aplaudir.